Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo, o Reforma Íntima Sem Martírio, e aproveitando as colocações do Evangelho da noite, que foi falada o amor aos inimigos, nós ficamos tendo ao Evangelho e a gente percebe em algumas situações o quanto ainda estamos, de certa forma, longe, de conseguir algumas virtudes, algumas qualidades. Nós poderíamos pensar, por exemplo, na paciência, que é uma excepcional virtude, E aí, no mundo atual, com uma certa agitação ainda, da nossa humanidade, dentro de uma velocidade um pouco exagerada em conseguir as coisas, dentro de um imediatismo e um consumismo bastante amplificados, nós somos confrontados diariamente com situações de paciência. Nós temos um vídeo do Mereça Ser Feliz, eu não lembro lá qual que é agora, que fala justamente disso, Para a aprimoração de algumas virtudes, para o aprimoramento de algumas qualidades, nós precisamos de um campo de prova prático, não é assim? Vamos tirar a carta de motorista, por exemplo. Por mais que a gente entenda, das leis de trânsito e por mais que nós estudemos, vai chegar um momento que nós temos que ir para a prática. É o campo de prova, onde eu vou sentar atrás do volante e vou ter que mostrar que aprendi a dirigir. Tive aulas e aí eu vou executar habilidades para que eu seja aprovado naquela condução. E quem é motorista, um bom motorista, sabe que aquilo, na verdade, é um documento que te habilita a aprender a dirigir com a experiência. A gente, às vezes, dirige há 20 anos e ainda está aprendendo. E um dos grandes aprendizados no trânsito é a paciência. A impaciência no trânsito tem ceifado vidas, por conta da nossa pressa em chegar em casa, por exemplo, por conta da nossa pressa em ir até o objetivo. Então, a impaciência no trânsito tem ceifado vidas. E quando não ceifa vidas, pode conquistar inimigos. Nós temos uma impaciência quase que natural ao dirigir. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que é muito melhor nos conduzir no trânsito de uma forma mais defensiva, mais inteligente, mais paciente, mais educada, principalmente. Então, o trânsito é um bom campo de prova para a paciência. Quem acha que já atingiu a paciência vai para um lugar como Passos, por exemplo, que o trânsito aqui ele é desafiador por inúmeros motivos, mas aqui nesse campo de prova de Passos você vai ver se de fato você já tem, pelo menos parcialmente adquirida, a virtude da paciência. Assim? E tem fases, é como se fosse um game, Fase 1, fase 2, alguns acham que já estão muito pacientes e de repente casam, ou casam de novo. E aí dentro da vida doméstica nós temos lá alguns elementos que são adicionados nessa convivência familiar, que pode ser, por exemplo, uma sogra, é um sogro. Pode-se ter alguns elementos desafiadores. Aí vem os filhos, e os filhos hoje têm sido um grande desafio. Não por eles em si, mas por toda uma conjuntura desafiadora que a própria pandemia nos trouxe, mas também quando nós vamos ler lá o capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, graças a Deus são chegados, nós temos uma geração nova. E essa geração nova de espíritos que aportam no planeta são extremamente desafiadores, porque eles vêm para modificar o status quo. Quem está vindo lá de cima olha para o planeta como está e já sabe, não está dando certo. Claro que deu certo muitas coisas, evoluímos, mas tem situações ainda que não está dando certo. Então tem sido encaminhado para o planeta toda uma geração nova, que tem uma nova forma de viver, de trabalhar e se relacionar. E se nós estamos no modelo antigo, lá naquele game ainda com certas dificuldades de interface, por exemplo,
comunicativa, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para adequar o nosso aplicativo 1.0 com aquela máquina sofisticada que chega, que está no 5G 25.0, né? É um negócio extraordinário. É um trem que não para, né? É um trem que pula, um trem que se agita. É algo extraordinariamente desafiador para os pais. Nós até tentamos catalogar esses nossos queridos ninos em algumas patologias, mas é um contrassenso. Patologia só porque é hiperativo, né? Quem é apático e não é hiperativo, que de repente seja patológico, né? Que é sombra e água fresca. E quer quando chegar em casa descansar. Beleza, meu amigo. Bem-vinda à nova era. Não se descansa enquanto o mundo está do jeito que está. Se arregaça as mangas e vai-se ao trabalho para transformá-lo. Então, todo esse conjunto de ações, quando a gente vai estudar a Reforma Íntima Sem Martírio, e hoje nós estamos, que bom, hein? Capítulo 1, depois de todas as semanas retrasadas em que tivemos nas partes introdutórias, para preparar o campo de estudo, né? Porque é um estudo importantíssimo, Reforma Íntima Sem Martírio, nós vamos entrar no capítulo 1, que é justamente o título Dores do Martírio. E aí é importante a gente perceber, como a irmã falava lá atrás, e como nós estudamos muito no Mereça Ser Feliz, se nós não estamos equivocadamente colocando pimenta a mais na vida, ou sal a mais, tirando o gosto de viver. Porque uma comida extremamente salgada, e vamos aqui exagerar no sal, ou condimentada com pimenta, o que você põe na boca não tem como se alimentar daquilo. Até porque já tirou sabor. Você não reconhece mais aquela comida, né? Aquele feijão é tudo menos feijão, é um trem que arde, tanto para entrar quanto para sair, não é? Então, está apimentado demais, não deu, né? Diminui essa pimenta. Então, nós temos que perceber nas dores do martírio, se nós não estamos acrescentando na vida dores a mais, que não precisam ser colocadas na vida. Porque a vida já tem a sua dose de sofrimento e sacrifício, e a gente não precisa colocar mais. Então, é muito interessante, nós vamos dar um spoiler aqui, mas quem tem o livro já deve ter lido o capítulo. Nós vamos lá para o finalzinho do capítulo 1, Dores no Martírio. E ele coloca uma forma de a gente aferir, averiguar, se nós estamos atravessando a existência, fazendo a reforma que precisamos, porque a gente precisa se atualizar, né? Eu sempre brinco, né? E quantas atualizações você fez essa semana no seu aparelhinho extraordinário? Né? Você entra lá, você já tem atualização para fazer. Você ficou um tempinho sem fazer, tem 30, né? 25. Tem gente que tem mais aplicativo no celular para dar 40 atualizações. E você fica perguntando, mas por que eu tenho que atualizar, por exemplo, o WhatsApp quase que todo mês? Né? Por que esses aplicativos estão sendo constantemente atualizados? Porque a tecnologia avança e porque as interfaces avançam, porque as soluções melhoram. E eu tinha certas situações antes e agora tenho outras. Então eu preciso atualizar. Ótimo, e você? Isso é muito mais que um celular. Isso é muito mais que um código, um algoritmo que executa uma série de ações que o próprio homem ensinou a máquina a fazer. O teu cérebro é extraordinariamente superior ao da máquina, físico, quanto mais a mente espiritual, ou o teu corpo mental, como nos lembra Emmanuel, André Luiz e o Chico. Então eu tenho um corpo mental que extrapola o cérebro, no qual você vai ter que de quando em quando aportar nesse corpo mental e fazer atualizações. Tem downloads para baixar que se você nunca fez, imagina, você não vai conseguir. Né? Você vai ter que voltar um pouco o aparelho lá e começar a fazer umas atualizações mais simples, ou vai ter que trocar o aparelho inteiro, a estrutura inteira. Então essa reforma íntima é uma atualização permanente do teu software, se você quiser pensar de forma mais lúcida ou mais clara. Uma atualização permanente do teu corpo emocional. Uma atualização permanente do teu corpo físico que vai se adaptando e readaptando a tudo que tem acontecido no nosso planeta. E por estarmos num momento de transição, isso está acelerado, amplificado. Então nós temos que dar um pouquinho mais de gás nessas situações. Não de velocidade. Velocidade, quanto mais lento, até melhor. Por quê? Porque a evolução é lenta. Você tem que dar um pouquinho mais de profundidade
consistência, amplitude, agilidade nos processos de renovação. Porque a gente deixou esse para casa para o final. Você podia ter feito no início do bimestre, você podia ter feito no último mês, né? Você já sabe que vai ter a prova, e aí chega no final de semana, antes da segunda-feira, e você não fez. Você tem que passar o final de semana, né? Como se diz, ali cumprindo com a obrigação que já está posta há muito tempo. Então, imaginando no projeto reencarnatório, nas semanas que antecederam esse capítulo, nós falamos muito do projeto reencarnatório. Por quê? Porque o espírita, embora cientista do espírito, conhece isso de frente para trás, trás para frente, ele já estudou e sabe muito bem como funciona o projeto reencarnatório. Ele sabe que para o fato de já estar inserido na matriz 3D, né, para a gente colocar agora umas palavras mais novas, né, no projeto Terra, que é um projeto extraordinário, ele foi inserido no projeto Terra com um equipamento, né? Porque não dá para navegar na terceira dimensão sem o corpo. Você precisa dessa materialidade concreta. Então, esse organismo extraordinário, biológico, que você adquire, é uma máquina que você vai utilizar ela durante uma existência. Você recebeu treinamento para isso, muitos anos, para receber o corpo que você tem. Então, quando você vai ser inserido nessa realidade tridimensional, você evidentemente precisa entender quais são os propósitos dessa tua reentrada. Muito embora exista um propósito coletivo de uma humanidade que evolui, existem propósitos de grupo, de coletividade, e existem propósitos individuais. Então, você tem um propósito individual que é seu, que é a tua tarefa, a tua missão, os teus desafios individuais, e vai estar inserido num grupo um pouquinho maior, um pouquinho menor, com propósitos coletivos, porque a gente avança em grupo. Pensando na família Caritas, nós pertencemos a essa família. E estamos juntos estudando esses livros para que possamos nos auxiliar uns aos outros neste avanço, que é sempre coletivo, mas também corresponder aos propósitos individuais. Aqueles desafios que a princípio são só meus, ou são só meus. Né? Pode ter outros que estejam mais ou menos na minha faixa de evolução, na verdade todos estamos, e alguns desafios individuais são de todos. Né? Preciso ser feliz. Então, é um desafio de todos a felicidade. Por que não somos? Então, esse é o primeiro ponto que a Hermâncio nos faz para pensar, para que a gente avalie a vida, se o nosso projeto reencarnatório está sendo aplicado com inteligência, sobriedade, lucidez, e se nós não estamos acrescentando a esse projeto situações que não precisam e que vão ficar pesadas propositadamente, porque é algo que você não tem que carregar. Então, você está carregando um trem, a gente sempre fala que mineiro é bom, né, Luiz? Trem é tudo, né? Se o trem está pesado demais, avalia se de repente não tem coisa a mais nessa mala, que é inútil você carregar. Não precisa nem dizer que vai ter. Né? Nós, seres acumuladores, apegados a um monte de coisa, de repente eu estou trazendo algo de 10 anos atrás. Pode ser um não perdão. Né? Naquele desafio da paciência com a primeira sogra, porque alguns já estão na terceira, né? Aquela primeira sogra lá atrás, você não venceu a paciência, né? E você adquiriu aí um ranço e não perdoou, certo, né? E aí, 10 anos depois, você carrega uma bagagem que tinha que ter ficado lá atrás. Você já abandonou aquele casamento, entre aspas. Então, aquela precisa ser uma ex-sogra, a quem você tem que devotar amor, no mínimo. E para amar, no mínimo, tem que ter perdão. Se você não perdoa, você carrega. Tanto é que o perdão liberta. Então, seres mais severos dentro da arte de não perdoar podem estar carregando relacionamentos antigos de uma forma pesada, né? Pelo não perdão. Então, esse é só um exemplo. Então, tem muitas situações no projeto reencarnatório em que você vai ter uma entrada em um determinado momento para receber do campo de prova da vida. Lembra do campo de prova de tirar carta? É lá o circuito que eles escolhem e você senta, entra no veículo e pilota. Muito bem, então você vai para um campo de prova da existência física e você vai ter um veículo que você vai ter que aprender a pilotar. Tem uns que não sabem pilotar o veículo. Né? Tem uns trem que acontecem ali dentro que o cara fala, nossa, o que é isso? Né?
Que trem que é esse? E prefere, de repente, acalmar esse trem com remédio. Que não é legal acalmar com remédio. Se o trem ali está fervendo, é porque precisa ferver, tem algum motivo, né? Então eu vou tomar um calmante porque está fervendo muito, né? Ou de repente está mais tranquilo para te colocar num processo de introspecção e aí você está meio desanimado e você toma um estimulante porque você precisa fazer algo. Não, respeita, né? Tem uma linguagem interna que precisa ser entendida. O teu corpo fala com você a todo instante e você não escuta ou você abafa. Daqui a um pouco é o cérebro, né, junto com a emoção, que vem trazendo algumas reflexões. Então, você poderia ter falado daquela forma, e você, não vou pensar nesse trem aqui, desculpa, que se dane. E aí vai, põe uma música alta, vai lá tomar uma birita, como se diz, para, de repente, não permitir que esses anseios da alma, que no início são sussurros e que depois podem se transformar em verdadeiros berros, né, você não está ouvindo. Então, há que se perceber que você recebe um organismo para penetrar na Terra, terceira dimensão, para navegar durante um período e aí aprender um monte de coisa. É uma escola, um aprendizado, né? Além de aprender a dirigir no trânsito, porque além do corpo físico você vai ter um carro, vai ter que adquirir a paciência. A vida é um extraordinário campo de prova. Então não fuja da vida. Antigamente você achava que era bom para uma vida monástica. A melhor coisa do mundo, né? A vida monástica pode ser muito boa. Por quê? Porque daí você não vai treinar a sua paciência. Você pode treinar a sua disciplina, né? Sua iluminação interior, o nirvana, vida zen, beleza. Vai para o campo da vida. Desce no campo da vida e treina a paciência, a compreensão, a tolerância, a empatia, né? Veja que da paciência tem depois a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, né? É que nem um game. Você aumenta de fase. Eu sou sênior, sou gold, né? Sinal que você já está lá no final. Agora eu virei protagonista, agora eu ensino, eu dou aula daquele game. Beleza. Né? Você está começando agora, você tem todas as fases. A paciência é quase que inicial. Né? É lá a fase 0, ter paciência. Até consigo mesmo. Né? Entender-se, compreender-se, amar-se. São tudo do game 1, né? 1.0. Depois você vai estar evoluindo. Então, quando você fez o seu projeto reencarnatório, é importante a gente entender bem isso, porque ele foi feito para quem? Para os outros? Para você. O projeto reencarnatório, você participou dele, embora você não lembre, pode lembrar um pouco ou não, mas não precisa lembrar da confecção do projeto reencarnatório, basta acessá-lo. Né? Então, o projeto reencarnatório foi feito para você. E tem algumas coisas nesse projeto reencarnatório, e tem motivo para isso. Então, pode ser que o teu corpo seja um desafio. Você pode perguntar assim, mas não é possível, esse corpo não me pertence. Não é esse corpo que eu queria. Esse corpo tem algumas falhas, alguns trem atrapalhados. Não, é teu. Ele pode ser herança de outras existências, onde você carrega algo que deixou de cumprir em outra existência. Ele vai trazer para você uma lição antiga. Normalmente, lições antigas são mais difíceis. Por quê? Porque você já não fez da primeira vez. Às vezes já não fez da segunda. Às vezes já não fez da terceira vez. Então o teu corpo te coloca numa sinuca de bico. Ele foi projetado para você daqui você não vai ter saída agora. Ou você vai resolver esse trem, ou você vai desencarnar. E aí, porque você quer continuar a viver, você vai resolver aquele trem dentro do teu corpo. Que está mais complicado que do corpo do vizinho. Você olha para o corpo do vizinho e fala, nossa, né? Ainda mais com o Instagram agora, parece que o corpo do vizinho é sempre melhor que o seu, né? Pelo menos na estética. Então, o teu organismo, ele veio para você. É por isso que você veio com esse sexo, inclusive. Né? Essa sexualidade colocada no corpo físico, essa linguagem hormonal, né, desse organismo, conversa com você. Independentemente da tua identidade sexual, você tem um organismo. E você precisa respeitá-lo. E se você veio com aquele organismo, é porque ele tem um propósito ser. Então, entenda. Aprenda a lição que o organismo te traz. Por quê? Porque você escolheu ser homem. Quem é mulher escolheu ser mulher. Falava semana passada. Ou foi no cara ou coroa, como brincamos. Não. O organismo masculino tem algo a ensinar. E o organismo feminino tem algo a ensinar. Eles são iguais? Nunca. Né? Acho que nem o branco dos olhos é igual. São muito diferentes. Então eles vão te ensinar. Aprenda. Então quando você veio para a matriz 3D, você veio com esse organismo. Dentro de uma família.
É como alguns jovens mais revoltados falam, eu não escolhi essa família, não escolhi esse pai. Meu amigo, você escolheu, mas e muito bem. De todas as famílias, pai e mãe que tinha, era aquela que você precisava. Mas muito difícil. Que bom. Está te desafiando, né? Na paciência, na compreensão, na tolerância, no amor filial. Não, mas a gente deve ter sido inimigo em outra vida. E pode ser, sim, pode. Em muitos seios familiares, antigos inimigos renascem para se perdoar, para fazer que o amor cubra a multidão de erros, para que agora nós reescrevamos essa nova história num vínculos de afeição e não de ódio, como ontem. Então, se aquele seu irmão, pai, mãe, filho, é um inimigo reencarnado, ótimo, agradeça, porque é a oportunidade que você tem de restabelecer com ele a reconciliação. Não adianta você ir lá para a tua crença, com a tua oferenda no altar, Senhor, Senhor, ele vai te dizer, meu amigo, antes de qualquer coisa, vai e reconcilia-te com o teu irmão, enquanto dá tempo, enquanto você está vivo com ele. Custou a reencarnar, foi difícil ele aceitar. Você teve que insistir para vir como filho dele, ou como filho dela, ou como irmão. Não foi fácil este arranjo no plano espiritual para que o projeto reencarnatório providenciasse a aproximação de duas almas que jamais se reaproximariam vibratoriamente, uma vez que um está de lá, outro está de cá. Então, o campo físico reaproxima almas em sintonias vibratórias diferentes e nos colocam com a possibilidade de entender mundos extremamente desconexos dos nossos. Reencarna uma pessoa de Sirius, né? De Andrômeda 5. O cara vai ter dificuldade até com a linguagem. Algumas crianças demoram para aprender a falar, porque elas não falam onde ela vem. Não precisa articular a linguagem falada, elas pensam. Que trem que é esse que eu tenho que articular o meu pensamento? É muito mais fácil pensar e eu quero entender o que eu estou pensando. Vai aprender isso aqui na Terra. A tua mãe não consegue captar o teu pensamento, ela não consegue enxergar nem o teu sinal físico. Ela não percebe na tua fisicalidade que você não está bem. Talvez porque está preocupado com outras coisas. Então percebam quão longe nós estamos de realmente ter um processo evolutivo. Chegou a hora. Projeto reencarnatório que foi feito para que você possa entrar no campo de prova da vida com o equipamento que você tem e começar a fazer a reforma. A reforma de quem? Sua. Porque você é co-criador com Deus. Você foi criado simples e ignorante. Agora você tem que se transformar num equipamento ou num ser, num espírito muito melhor do que você era, no sentido da simplicidade e ignorância. Você tem que adquirir a sabedoria e tem que aprender a amar. Ou a controlar o amor e manifestá-lo. Porque o amor você já tem, essa é a essência vinda do amor. Essa é a imagem e semelhança do Criador. Então o amor está aí dentro. O amor, às vezes, ele vem com uns trem diferentes na manifestação. E você tem que entender por que você está amando daquele jeito. Não posso amar com essa violência. Eu não posso amar com essa posse. É tudo meu. Meus filhos, meu marido, minha esposa, é tudo meu. Eu que mando. E eu sei o que é bem para eles. Pode deixar, eu sei o que é bom para você. Porque você não está sabendo nem o que é bom para você, vai saber o que é bom para os outros. Então, de que forma você está manifestando esse amor, essa potência interior inimaginável, que poucos acessam? Cristo acessava e fazia o que com o amor? Curava as pessoas. Fazia, o neguinho estava cego e enxergava. Imagina a potência desta força criadora, deste amor que todos temos, mas que não acreditamos, aí falta fé. Então, a irmã se nos coloca nesse spoilerzinho que a gente tem uma forma de entender se o nosso projeto reencarnatório está sendo cumprido e se de fato eu estou na vida conseguindo manter as dores do martírio onde elas precisam estar. Eu preciso ter o famoso prazer de viver. É óbvio. Até o menininho que vai fazer um game, não sei quais são os games da hora hoje, né? O cara vai entrar lá no... E hoje os games é bom porque é tudo inteligência coletiva, né? Se joga com todo mundo, né? Você entra no game lá, você tem os desafios, você tem as metas, sejam elas quais sejam, né? E aí vai construir uma cidade, por exemplo. Tem lá, ó, né? Vai construir uma cidade, vai ter que isso, vai ter que aquilo, e você vai aumentando a cidade. Tem que administrar, tem que ter recurso. Então você começa dentro do game. Por que você está fazendo esse game aí? Porque você gosta de fazer, é um prazer. É um prazer você desafiar a tua inteligência, tua capacidade administrativa, a tua empatia, o que pode. Então é legal. Você vai dentro de um game, o game é ótimo. Tem alguns games que não estão na máquina. O teu trabalho, por exemplo. O teu trabalho é um game extraordinário. Com que você trabalha? Eu sou psicólogo.
Ah, eu sou mestre de obras, né? Então você tem um game extraordinário onde você vai entrar e tem que ter algumas habilidades. Então você vai criar um avatar lá, qual que é a habilidade dele? Ou se vai ser um mestre de obras, você vai ter que ter uma habilidade, pelo menos de uma visão espacial, pelo menos mínima, né? Habilidade manual. Então você vai ter um game e você tem que gostar de fazer isso, porque senão vai ficar se jogar, não ficou legal. Então alguma coisa está errada. Por quê? Porque você está no game da vida. Você reencarnou dentro de uma Matrix 3D preparada, que é um jogo extraordinário, com um monte de gente, um monte de desafio, com infinitas possibilidades que você pode escolher. O que você quer ser? Eu quero ser isso. Pode, vai lá. O que eu preciso? Dessa ferramenta, daquela. O que você vai construir isso? Então, ótimo. Aí o neguinho vem para a vida e de repente cruza os braços e fala: não estou gostando dessa brincadeira. Você não está entendendo a brincadeira. Ela é extraordinária. A vida é extraordinária. É um dos melhores dos games que existe. Então, às vezes, você começa um game errado, uma profissão errada, e você chegou na metade do caminho e falou: mas era muito melhor isso aquilo. Beleza, não tem problema. Pega o que você construiu do primeiro jogo e monta o segundo. Monta um algoritmo diferente, aproveita da experiência e vai ser feliz. Vai ser feliz. Precisa ter o prazer de viver. Agora, esse prazer de viver vai ter alguns percalços? Vai ralar o joelho? Vai. Como é que você vai andar e vai correr se você não ralar o joelho? Se você está grandinho e nunca ralou o joelho, tem minhas ressalvas se você realmente sabe correr como se deve. Né? Ou se você corre realmente, você só anda. Então, o machucado é da vida, um corte, um acidente. Lá no game você vai dar um game over uma hora, vai começar de novo. E às vezes você está lá na fase, né? Falta muito pouco. Pá! Aonde você volta? No início. Não, volta no início da fase. Você não vai voltar para a fase anterior. Né? Mas naquela fase lá, não adianta. Eu estava 99%, zerou. É tudo de novo, é tudo de novo. E aí vai chegando aquele desafio, você vai ficando ansioso. Ai, meu Deus, será que eu passo agora? Ninguém já reprovou no exame, né, prático 15 vezes. Tem gente que reprova 20, né, com as novas legislações. Vai chegando a hora da prova, você fala: nossa, agora eu vou errar a baliza, agora eu vou errar a baliza. Vai errar, porque, ó, calma, relaxa, né? Então, o jogo tem que ser bom, a vida tem que ser boa, tem que ter prazer de viver. Então, a reflexão é: não tá legal? O que é que está errado nesse jogo? Porque o corpo é esse mesmo. Você já escolheu para mim. A família era aquela. E o planeta é esse. É a Terra mesmo. Não, eu queria ter outro planeta. Não, mas por enquanto você não dá conta do outro planeta. O que você dá conta é da Terra mesmo. Então, muitas situações precisam ser desenvolvidas e aprendidas, mas tem que ser prazeroso. Né? Olha os novos sistemas de trabalho hoje. A moçadinha entra lá nos trabalhos novos, né? É tudo é uma diversão. Tem um projeto para fazer. Quem é que vai fazer esse projeto? Ninguém levanta a mão. Eu quero. Vai, quantos são? Monta a equipe e faz o projeto e vai ser feliz. E ainda coloca dinheiro no bolso. Putz, os caras não acreditam nisso. Alguns fariam até de graça, só pela diversão. E ainda ganha fazer isso? Ganha. Olha que coisa boa. Né? A gente ainda ganha para viver. Não tem que estar pagando todo o tempo. Né? Tem hora que tem que pagar, né? Os boletos vencem. Então, nós fizemos o final do capítulo 1. Né? Avançou muito, é muita coisa para discutir. Leiam o capítulo 1. A semana que vem nós vamos trazer uma síntese. E faça uma reflexão. Consulta o teu projeto reencarnatório, converse com os teus engenheiros, de anjos da guarda, avalia bem como é que você está vivendo. Né? É um jogo extraordinário. Tem ralada no joelho, tem dedo que quebra, tem fratura exposta às vezes, tem acidente, né? Tem percalço no caminho, mas são dores do martírio. Não são dores do martírio, são dores da evolução. São processos necessários para que você se torne uma pessoa melhor. E se você acha que a vida está muito dura, é porque você tem que olhar para ver se você não precisa aprender de fato algumas coisas que você está insistindo em não aprender. Aí fica pesado. Por quê? Porque ninguém mais sabe o que fazer contigo. Né? A vida já te colocou em tantas situações, você continua transformando ou transferindo para os outros as responsabilidades que acontecem contigo. A vida é tua. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Ninguém vai ser responsabilizado pela tua vida. Só você. E tudo isso a gente já estudou no Merecer Feliz. Então tem que estudar lá para entrar nesse jogo. Esse jogo aqui tem que ter um pré-requisito. Você vai entrar no jogo Reforma Íntima, você tem que ter cumprido a primeira fase. Mereça ser feliz. Tanto é que aquela fase tem que ter prazer. Descubra o prazer de viver. Ele está aí. Faça um esforço. Não continue empurrando com a barriga. Não continue com a vida no piloto automático. E não continue reclamando dos outros. Né? É fácil.
Os outros são culpados. Então, meu amigo, então esquece. Você está adiando a tua evolução. Assume as rédeas da existência, seja protagonista da tua vida e procure encará-la com prazer. Sem sacrifício e renúncia e sem uma dose de sofrimento, não vai ter jogo. O game faz parte, o game over de quando em quando. Não tem como, né? Então você precisa recomeçar. E é o que nós vimos na semana retrasada, sei lá, recomeçar. Então, tem algumas dicas já no estudo anterior, nos estudos anteriores do Reforma Íntima, para que você entre nesse game a partir da semana que vem, né? Extremamente motivado. Né? Vou para o nível hard agora, né? Já fiz o fácil, já fui para o intermediário, agora o trem vai pegar. Tem hora que você vai ter que ligar o hard mesmo, porque agora que eu vou mostrar que eu sou bom. Então mostra que você é bom no teu projeto encarnatório, no teu projeto de vida, Estefânia, né? Segismundo. Escolhe um nome lá e Evandro, Luiz, né? Vamos ser bom no nosso projeto reencarnatório. Luiz, vamos cantar? Né? Tá aí um dos prazeres da vida, né, Luiz? Ouvi-lo aí no encerramento, né? Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, cavaleiro da luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver o teu viver, a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, cavaleiro da luz. Francisco, cavaleiro da luz. Boa noite e até semana que vem.